O tema da nossa mensagem nesta noite é este aí. Vamos lá, vocês todos? 1, 2, 3. Não é uma frase que normalmente as pessoas fazem. Pastor, ainda há uma luz no fim do túnel. Para algumas pessoas, até dizem assim, já não tem mais luz nenhuma. Já não tem mais jeito, já entreguei, sabe? Para outras ainda diz assim, ainda existe uma luz no fim do túnel. E eu quero dizer para você que quando você olha na perspectiva da Bíblia, da palavra de Deus, a luz no túnel nunca vai se apagar. Eu vou repetir, essa luz no túnel, na perspectiva da palavra de Deus, ela nunca vai se apagar. Em Jeremias 32, 27, Deus diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Será que existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Nós precisamos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Saber que nada acabou até que Ele diga que acabou. Acabou. Não, Ele tem que dizer, tem que vir a palavra dEle, a voz dEle. Precisamos saber que as dificuldades e as tragédias da nossa vida não são motivos, querido, para a gente desistir. Um autor, Corrie ten Boom, ele costumava dizer, quando o trem passa por um túnel e o nosso mundo fica escuro, você pula para fora? Claro que não. Quem já andou de trem, quem já andou de metrô, sabe que entra no túnel, fica tudo escuro, ninguém pula para fora. Evidentemente que não. Você vai ficar no seu lugar, nós ficamos no nosso lugar e confiamos no motorista que conduz aquele trem ou aquele metrô. Você entendeu isso? Mesmo que entre no túnel e fique tudo escuro, você não continua confiando naquele motorista que está conduzindo aquele trem, que vai sair do outro lado do túnel e que vai haver luz de novo? Sim ou não? Então deixa eu te dizer uma coisa. Mesmo que você não esteja enxergando mais solução, mais nada. Ei, a luz, ela vai surgir. Porque quem conduz a sua vida é a verdadeira luz. As trevas não prevalecem sobre a luz. Pode ser que em determinado momento a tua vida esteja realmente numa escuridão. Você não consegue enxergar saída, você não consegue enxergar nada, solução para nada. Tudo, pastor, não consigo ver. Mas deixa eu te dizer, Deus ainda está no controle. Você deve ler a história de Deus. Que história que está na palavra. Não entendi, leia de novo e de novo. Lembre-se, querido, que a primeira, que você e eu, não somos a primeira pessoa a chorar. Você não é a primeira pessoa que será ajudada. Mesmo as suas lágrimas, mesmo nas suas necessidades, Deus está presente. Ele pega as suas lágrimas, enxuga o seu rosto, Ele supre as suas necessidades. É esse Deus que você está celebrando aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então leia a história. Lembre-se que a história, querido, ela é sua, mas Deus está no controle. Então, ainda existe luz. Uma luz no fim do túnel. A luz que vem do céu. Não desanime. Não se suicide. Não abandone o barco. Não caia fora. Não se desfaleça. Permaneça firme em nome de Jesus. Acredite, querido. Não se entregue aos seus pensamentos negativos. Acredite e se renda. Se renda ao quê, pastor? Ao que Deus fala com você. Se existe algo que você deve se entregar e se render, é a palavra que Deus fala com você.
E Deus nessa noite te trouxe aqui e Ele fala com você nessa noite. Ele tem essa palavra para você nessa noite. Amém? E por que, pastor, eu devo acreditar? Primeiro, você pode dizer para mim aí, primeiro, o que é? Não existe fim enquanto Ele não se pronunciar. Por mais que a ciência comprove que não há como mudar ou começar algo novo, jamais devemos nos desesperar, desanimar, agir, sabe? Ou fugir, ou agir como se não tivesse mais jeito. Não! A última palavra é do meu Deus. O Deus que não tem nada que seja difícil para Ele. Um exemplo disso, queridos, está registrado em Mateus capítulo 5. Versículos 34 a 39, diz assim: estando ele, Jesus, ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não, faz o quê? Faz o quê? Toca no teu irmãozinho, só creia, querido. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta. Olha quem deu a última palavra aí. Ó. Todo mundo desesperado, chorando. O cara já tinha ido avisar, não adianta mais importunar Jesus, porque a sua filha está morta. Jesus disse o que para ele? Não. Não. Tem. O que Jesus disse para ele? Falem comigo, igreja, assim: não temas. Diga de novo: não temas. Creia somente. Foi isso que Jesus disse para ele. É o que Jesus está dizendo para você. Não temas, só creia. Creia somente. E aí ele chega na casa e diz assim: a menina não está morta, ela só dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mudou o quadro. Ainda havia esperança. Porque enquanto Deus não der a última palavra, ainda há esperança. Um outro exemplo ainda mais forte, mais conhecido, de muitos de nós, está registrado em João capítulo 11. A história de Lázaro. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria, porém ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei, olha só, que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus. Qual foi a última palavra de Jesus? Qual é a última palavra dele? Teu irmão há de ressuscitar. Uma palavra profética para você. Ainda que aquilo tenha morrido na tua vida ou alguma coisa, Deus tem poder para trazer aquilo de volta e ressuscitar na tua vida. São sonhos. Coisas que você entendeu, acabou, morreu. Mas se Deus tiver um propósito, Ele vai trazer de volta. Ele tem poder para isso. Perceba bem, Deus não vai trazer nada de volta que não haja um propósito para a tua vida. Que não haja um propósito. E qual é o propósito? É glorificar o nome dEle. Ressuscitou. Mas há uma outra história. Há muitas outras, mas eu quero citar mais somente essa na história de Daniel. Quando todos acharam que Daniel havia sido comido pelos leões, lá estava Daniel o quê? Abriram e viram Daniel o quê? Vivo. E os leões lá, mansinhos. Porque quando ele entrou naquela cova, Deus entrou com ele. Deixa eu te falar uma coisa, quando você entra na luta, na dificuldade, na necessidade, na adversidade, Deus entra com você. Quando você entra na tempestade, Deus entra naquela tempestade com você. Quando você entra no fogo, Deus entra naquele fogo com você. Não importa, Deus vai entrar com você. E o que vier para te destruir, Deus vai destruir aquilo primeiro. Aleluia! Você não será atingido. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada poderá
atingir você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus, porque o Senhor entra conosco. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. Pastor Billy Graham, ele disse assim uma certa vez: esperar em Deus talvez seja a mais difícil das escolhas, mas é a melhor das recompensas. É a melhor das recompensas. Eu sei que esperar em Deus não é fácil. Muita gente não consegue esperar. E qual é a recompensa? Terrível. Deus sabe, irmãos, que não é fácil esperar. Deus sabe o quanto o nosso coração se angustia pelo tempo. Encarregar o meu coração, e isso que eu devo fazer, a certeza de que sempre vai valer a pena esperar em Deus. Espera em Deus, Ele tem a última palavra. O nosso tempo tem pressa, mas o tempo de Deus tem perfeição. Então aprenda a esperar em Deus, saiba e entenda que existe um Deus que é soberano e que Ele está no controle da tua vida e nada é impossível para esse Deus e tudo é possível àquele que crê. E Ele está trazendo essa palavra aqui para você nessa noite. Ei, não desista, não fuja, não desanime, não desfaleça. Ainda há uma luz no fim do túnel. Eu não estou vendo, pastor, mas essa luz está lá. Mas como se eu não estou vendo? Então você tem que crer que essa luz está lá. Se você não está vendo, creia. Jesus disse, olha, não tema, só crê. Mas a minha filha está morta. Não, eu quero que você creia. Não quero que você creia no que os médicos falaram. Não quero que você creia no que os governantes falaram. Não quero que você creia no que o professor falou. Não quero que você creia no que o homem falou. Eu quero que você creia no que eu estou te dizendo. Creia! Tão somente, não tenha medo. Por quê? Porque a última palavra é do Senhor. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Volte e leia a história de Deus. Leia de novo e de novo, até você se convencer que a última palavra é a de Deus. Vem dele. Segunda coisa. Vamos lá, vocês? Isso aqui traduzindo significa o seguinte: eu não tenho mais como fazer, eu vou me render ao Senhor. Sabe aquela frase que muita gente diz assim, ó, já fiz tudo que eu podia, agora só Deus. Nós temos um casal aqui na igreja, o Dudu e a Tainara. Eles estão com a filhinha dele, a Evelyn, ainda lá na UTI. Os médicos já falaram, não tem mais jeito, não? Já está em casa, mas está sendo tratada em casa. Foi mandada para casa para poder, ali em casa, não tem mais jeito. São as palavras da ciência, dos médicos. Você está entendendo isso? O que você vai fazer? É, pastor, não tem mais jeito, né? Eu não vou nem orar mais. Porque se o médico falaram, mas o médico do médico falou? Ele disse para você desistir? Ele disse para você deixar de orar? Ele disse para você deixar de interceder? Continue colocando a mão. Continue ungindo. Continue clamando. Em nome de Jesus. Ele tem a última palavra. E muitas vezes nós não entendemos isso, irmão. O fim do homem é o começo de Deus. Quando o homem se entrega, daí começa Deus a agir. Só que agora é Deus que vai escrever essa história. Quando o homem diz, olha, não tem mais o que fazer, então Deus entra para começar a escrever uma nova história em sua vida. E eu vou te dizer uma coisa aqui nessa noite, eu quero profetizar, eu quero dizer, há pessoas aqui que Deus quer começar a escrever uma nova história na tua vida. E sabe por que ele ainda não começou? Porque você não se entregou, você não se rendeu. Você precisa se render nessa noite.
Precisa se entregar nessa noite, dizer, Deus, olha, eu já não tenho mais como fazer. Eu vou me entregar ao Senhor, vou me render ao Senhor. Deus planejou algo novo para a tua vida. E eu tenho que me render, pastor, tenho que te render. Sabe quando Paulo se rendeu? Quando, pastor? Quando ele disse assim, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Eu já não vivo mais. Já não é mais a minha vida. Agora é Cristo na minha vida. Muita gente quer ter o controle da sua vida. Entregue o controle da sua vida a Deus. Entregue o controle do seu casamento a Deus. Entregue o controle da vida dos seus filhos diante do Senhor. Já lutei, já fiz, já não sei o que. Entrega! Essa é uma noite de entrega. Quantos aqui querem entregar algo ao Senhor? Levante a tua mão em nome de Jesus. Olha, entrega é uma noite de entrega. Deus está falando para você, entrega. Eu vou começar a escrever uma nova história na tua casa, na tua vida, no teu casamento, na vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, na sua vida profissional. Mas eu preciso que você me entregue. É o que Deus está falando com vocês aqui nessa noite, em nome de Jesus. O problema é que muitas vezes nós somos muito orgulhosos e resistentes ao que Deus requer de nós. Mas nós precisamos nos entregar. Olha para a história de Paulo. Paulo resistia a Deus, até que Deus o fez cair do cavalo. Deus o fez cair do cavalo, ele ficou cego e recebeu uma revelação de que Deus iria mudar a história da vida dele. E ele nunca imaginaria que ele seria o Paulo que escreveria 13 cartas, inspirado pelo Espírito Santo, e que nós estaríamos aqui no ano de 2024 falando sobre esse Paulo, que um dia, por resistir a Deus, Deus o derrubou do cavalo. Não espere Deus derrubar você. Se entregue antes dele derrubar, porque ele quer escrever uma nova história na tua vida. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Acredita nisso? Olhe para a história de Jó. Olhe para a história de Jó. Terrível. É a mais difícil. Teve que perder tudo. E aí tudo, literalmente, menos a vida. E a esposa. Interessante, né, pastor? Porque não perdeu a esposa, porque a esposa é o quê? A esposa e o esposo são o quê? Uma só carne. Se tirasse a vida dela, tiraria como se estivesse tirando a vida dele. Você já percebeu isso ou não? Enxergou isso nessa palavra? É verdade, pastor. Então, olha só, ele perdeu tudo. Perdeu os bens materiais todos que ele tinha, ele era um homem muito rico. Perdeu os 10 filhos que ele tinha. Perdeu os amigos. Perdeu a saúde. Perdeu tudo. Até ele entender o seguinte, eu tenho que me entregar mesmo, eu tenho que me render. E aí ele disse para Deus, Senhor, eu só te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço porque eu experimentei o teu poder na minha vida. E Deus devolveu em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido. Tem gente aqui que Deus quer levantar, meu irmão, e te devolver em dobro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha a história de Abraão, que entregou o seu único filho, o filho da promessa, reconhecendo que ninguém podia receber maior amor do que a Deus, porque ele amava mais o filho do que o próprio Deus que deu o filho para ele. E Deus queria escrever uma nova história na vida de Abraão, mas não conseguia escrever, porque Deus olhava para aquele homem e via que ele amava mais o que Deus deu para ele do que o próprio Deus. E Deus disse, olha, me devolve. Me devolve. Porque você ainda não entendeu. E Abraão, com certeza, irmãos, o processo, a gente não sabe os detalhes. Mas ele deve ter sofrido muito, com certeza. De ter que pegar o filho dele, caminhar com o filho dele durante 3 dias, sabendo que estava levando o filho dele para a morte.
para entregar a Deus. Mas Deus não queria isso. Na verdade, Deus queria mostrar para ele: eu quero escrever uma nova história na tua vida, mas você está amando mais as coisas que eu te dei do que a mim. Tem gente aqui que está amando mais as coisas que Deus tem te dado do que o próprio Deus. E Ele quer escrever uma nova história na tua vida. Quando Abraão deu o filho, sabe? E veio lá para poder, aí Deus falou assim: opa, não faça isso. Aí Deus falou para ele assim: agora eu vou começar a escrever, você será chamado pai de multidões. Gente, tem coisa grande demais que Deus quer fazer na tua vida. O que eu tenho que fazer? Ele quer escrever uma nova história. Eu tenho 61 anos de idade e eu acredito que Deus tem uma nova história para escrever ainda através da minha vida. Tem coisas grandes. E eu fico perguntando a Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu entregue para o Senhor? Há alguma coisa na minha vida que eu preciso entregar para o Senhor, escrever uma nova história ainda. Então veja, se você quer que Deus comece a escrever uma nova história, é o momento de você se render e de você entregar. Em nome de Jesus. Quem está comigo aqui, levante a mão, em nome de Jesus. Você está recebendo essa palavra? Então volte e leia a história de Deus. Leia de novo e de novo, até você se convencer de que o fim será o começo de uma nova história na tua vida. Em nome de Jesus. E tem muita gente, irmão, que precisa de um novo começo na sua vida. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, irmão? E por fim, a terceira coisa. Vocês podem falar aí? Por que eu acredito que ainda há uma esperança, uma luz? Que a última palavra vem, porque o meu fim será o começo dele. A minha rendição será o começo dele. Eu tenho dito para Deus: Pai, eu não quero ter o controle das coisas, eu quero entregá-lo ao Senhor. E a terceira coisa é essa aí. Por que eu acredito que ainda há uma luz no fim do túnel? Porque a graça de Deus é suficiente. Quando o apóstolo Paulo pediu ao Senhor que o livrasse de algo que lhe fazia sofrer, ele ouviu exatamente essa resposta de Deus. Fale comigo: a minha graça, diga, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo teve visões, teve revelações da parte do Senhor. Diz a Bíblia que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. O único homem na Bíblia que há esse registro de que ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele voltou e ele não tinha condições de falar o que ele viu lá no céu. E para que ele não se orgulhasse, não se ensoberbecesse, Deus lhe colocou um espinho na carne, algo que lhe fazia sofrer, para que ele não se achasse que era o cara, que era alguém mais importante do que os outros, porque um dia Deus o levou no terceiro céu e o fez ver coisas que todos nós que estamos aqui gostaríamos de ver. O que tem lá no terceiro céu, onde o Pai está sentado e o Filho está à direita dele. O que tem nesse céu que Paulo viu, pastor? A minha graça te basta, Paulo. Diz a Bíblia que ele viu palavras inefáveis, impronunciáveis. Você já viu isso, irmão? Palavras que não têm condições de se pronunciar. É isso que a Bíblia está falando. Ele ouviu palavras lá que não tinha como ele falar. Que paraíso é esse, pastor? É para lá que nós vamos. Aleluia! Você está certo disso? Amém?
Então acredite, lute. Ainda há esperança, ainda há uma luz no fim do túnel, não importa. Por isso que Deus, querido, colocou lá um espinho. Por quê, pastor? Deus colocou um espinho na vida dele, irmão. E por 3 vezes ele pediu a Deus. Por quê, pastor? Porque aquilo incomodava ele. Aí Deus dá outra resposta para ele. Deus disse assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você se acha fraco que Deus então vem com seu poder para aperfeiçoar a sua vida. Foi isso que Deus respondeu para ele. Os propósitos, olha aqui para mim, os propósitos de Deus não se repousam, não estão na nossa força humana, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, nos nossos diplomas, na nossa cultura. Ao contrário, quanto mais fraco é o homem, mais o poder da graça de Deus é revelado. E ele não está falando de fraqueza de pecado, ele está falando de fraqueza de humildade, de se humilhar, de reconhecer, de confessar, de dizer: eu não posso, eu não aguento, eu tenho isso, eu sou limitado. Quando Deus falou: Moisés, você vai libertar, Moisés falou: mas eu sou gago, não tem problema, eu serei contigo. Quando Jesus falou para Pedro e seus discípulos: vocês serão levados diante de reis, mas não se preocupem, porque Deus sabia que os seus discípulos, principalmente Pedro e os demais ali que eram pescadores, não tinha a facilidade na argumentação. E Deus falou: não se preocupe, porque eu vou colocar a boca na palavra, a palavra na boca de vocês. A minha graça é suficiente para vocês. A graça de Deus é suficiente. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha aqui para mim. Muitas vezes você vai se encontrar sozinho, você e Deus. Aqui, olha para mim. Mas acredite, Deus é suficiente. Pastor, estou sozinho nessa luta. Nem os irmãos que falaram que estariam comigo me abandonaram. Gente, não importa. E a gente fica murmurando, fica falando mal, fica não sei o quê, porque a igreja, porque o irmão, porque não sei o quê, agora que eu preciso. A gente fica colocando a nossa esperança na mão do homem, não na mão de Deus. Mesmo que você fique sozinho, Deus e você já é o suficiente. Ele vai te ajudar. A graça dele vai te fortalecer. Você sabe que muita coisa na nossa vida, o Senhor vai removendo, e outras coisas Deus vai colocando na nossa vida, para poder mostrar para nós que nós precisamos dele, da graça dele. Quando ele diz: a minha graça te basta, ele está dizendo: Paulo, o meu favor é contigo. Eu sou propício a você. Paulo, a minha graça te basta. Comigo você vai vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Comigo você vai conseguir. Comigo vai dar tudo certo. Comigo você vai vencer. Eu vou te fortalecer. Eu vou te ajudar. Louvado seja. Isso significa a graça de Cristo. A minha graça, o meu poder, a minha força, meu braço estará contigo, eu vou te proteger, eu vou derrubar os seus inimigos, eu vou lutar essa batalha por você, eu vou na frente por você. Louvado seja o nome do Senhor. Se é para exaltá-lo, exalte. Muita coisa. É isso que ele está dizendo para Paulo. É isso que ele está dizendo para mim e para você nessa noite.
Quantas vezes na caminhada eu tentei desistir, mas ele dizia assim: desiste não, filho, que eu estou contigo. Está pesado, não, eu estou contigo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu estou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te levanto, me dá a mão aqui. É assim que Deus faz. Amém? Em vez de você procurar o caminho do suicídio, da fuga, do desânimo, das facilidades para encontrar resposta e para sair das situações adversas, se renda ao Senhor. Deus vai te ajudar. Deus vai te levantar. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Você pode ter certeza disso. Como assim, pastor? Você sabe disso. Ele abriu caminho seco no meio de um mar. Ele abriu caminho seco no meio de um rio. Amém? Ele derrubou uma muralha. Ei, sem mexer um dedo. Como foi? Você conhece a história. Ele só mandou o povo marchar, gritar e tocar a trombeta. Uma muralha que cercava toda Jericó. Só, pastor, só. Vocês não vão tocar em nada. Só faz isso. Porque a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos aprender é que existem coisas que Deus permite que continue em nossa vida e que desejamos que Ele retire de nós. Ah, pastor. Por quê? Porque nos incomoda. Às vezes causa dor. Mas Ele deixa aquilo ali. De vez em quando eu aconselho a igreja. E é para mim também. Na minha caminhada. Na sua caminhada. Eu digo, gente, tem problema que Deus não vai tirar da nossa vida. Deus vai deixar aquele problema para eu aprender a conviver com aquele problema e administrar aquele problema. Até ele perceber que aquele problema me aperfeiçoou, me amadureceu. Agora eu vou te dar a solução. Exatamente assim que acontece. Tem coisa que está ruim, mas tem um ditado que diz assim: nada que está ruim que não possa piorar. Se Moisés achava que estava ruim cuidar das ovelhas do sogro dele, um homem outrora rico, milionário, um berço de ouro no Egito, agora estava limpando bosta de ovelha. Nada que está ruim que não possa piorar. E por que que Deus permitiu? Porque Deus tinha algo muito grande para realizar através da vida dele. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha aqui para mim aqui. Já estou terminando. Tem coisa na tua vida que você está dizendo assim, está ruim, pastor, pode piorar. Mas pastor, ninguém percebeu. Mas fique tranquilo. Se Deus permitiu piorar, é porque Ele tem algo muito grande que Ele vai fazer na tua vida. A única coisa que Ele pede para você é para você não deixar de acreditar nele. Confia. O que piorou vai se tornar algo muito grande na tua vida. Por quê, pastor? Porque Ele é o Deus que transforma maldição em bênção, doença em cura, morte em ressurreição. Esse é Deus que você está buscando aqui hoje. Você não está aqui brincando de Deus.
Você não veio aqui para ver o pastor. Você não veio aqui simplesmente para ouvir uma mensagem, mais uma mensagem. Você veio aqui porque você sabe que Deus está aqui. E eu comecei o culto dizendo, agradecendo a Deus pela presença dele aqui. Porque ele está presente aqui. E ele está falando com você aqui nessa noite. Você acredita nisso? Deus continua no controle. Então deixa eu te falar uma coisa. Volte, leia a história de Deus. De novo e de novo. Até você se convencer de que não importa. Se aquilo ali não acabar ainda, pastor, a graça dele é o bastante para você. É o bastante para você. Aleluia? Então, meus amados, vamos ficar em pé. Podemos entender. Olha aqui para mim. Por favor, não se retire ninguém agora, por gentileza. Nós já estamos no finalzinho. Podemos entender que a vida é um fim sem solução, sem resposta, sem segurança. Tem gente que entende assim, pastor, não tem jeito. Mas eu quero dizer que essa palavra diz que é o contrário. Quando você pega e entrega ao Senhor, espera nele, ele tem a última palavra para você. Ele vai mudar essa história. Acredite, vai começar uma nova história na tua vida, amém? E enquanto isso não acontece, pastor, a graça dele é o bastante para você, ele vai continuar te fortalecendo, te ajudando, ele vai continuar olhando por você e dizendo, filho, continue firme, continue forte. A primeira coisa que você precisa entender nessa noite, que Deus sempre tem a última palavra. Então você deve aprender a esperar nele. Ele vai te trazer a palavra. Amém? Segunda coisa que você tem que entender agora. Não resista, se entregue, confesse, se renda, entrega o controle da sua vida, das coisas que estão te angustiando, te aprisionando. Entrega para ele. E terceira coisa, não importa se a caminhada, se a luta está difícil. Ele vai estar contigo, ele vai continuar te fortalecendo. A graça dele é suficiente para você. A presença dele é suficiente para você. Não importa. Não desista, não saia, não fuja. Não se entregue às coisas do mundo. Não se entregue aos pensamentos negativos. Não se entregue aos conselhos errados. Não se entregue aos sentimentos que vêm no teu coração, que são contrários à sua própria vida. O que eu tenho que fazer, pastor? Se entregue ao Senhor. Em nome de Jesus.